Mas para isso, então, é importante que a gente fale primeiramente sobre o que é o campo áurico. Campo áurico, tradicionalmente conhecido como a nossa aura, nas culturas espirituais, especialmente as culturas orientais, trazem uma explicação de que o nosso corpo funciona como uma usina de energia, onde essa energia produzida pelo nosso corpo cria um campo de repercussão ou um campo magnético, que foi traduzido no mundo ocidental como campo áurico, a nossa aura. As pessoas que são clarividentes, que têm uma percepção extrasensorial um pouquinho mais apurada, elas conseguem perceber à volta das pessoas esse campo áurico através de sombras ou colorações diferentes, conseguem perceber movimentações desse campo áurico das pessoas. E a gente então entende que nesse campo áurico está impresso todos os nossos padrões mentais, formas, pensamento. As nossas memórias são armazenadas a nível físico na nossa mente, mas ela tem uma repercussão nesse campo energético. Então toda a nossa experiência de vida, ela circunda e habita esse campo áurico que nós temos a nosso dispor. Então as pessoas que são clarividentes conseguem enxergar nas outras pessoas através dessas variações ou movimentações, variações de cor, de tonalidades, de textura, conseguem observar como a pessoa está se sentindo, qual é o padrão emocional dela, quais são os traumas ou bloqueios que possam estar impedindo essa pessoa de se desenvolver na vida. Então no campo áurico é como se fosse um mapa da nossa experiência, a experiência de vida. E a gente consegue, então, através desse campo áurico, entender que nós somos feitos em camadas. Onde a gente tem a camada mais grosseira, que é o nosso corpo físico, temos o corpo mental e o corpo espiritual. Então temos uma trindade aqui. Só que entre cada um desses corpos existem outros corpos sutis que fazem a ponte, que conectam essa trindade, transformando então em 5 corpos. Essa é a teoria no mundo do yoga chamada de Panchakoshas, ou 5 corpos experienciais. Então a gente tem o corpo físico conectado ao corpo mental através do que se chama corpo energético. No yoga a gente chama de Pranamaya Kosha, mas nas linhas espiritualistas é chamado muitas vezes de campo etéreo, que denota um corpo energético que mantém animado o corpo físico, fazendo a ponte para o campo mental, ou corpo mental. Nesse corpo mental nós temos o corpo inferior, o corpo superior, temos camadas, dimensões, diferentes frequências dentro desse campo mental, e o campo mental superior, ele é a ponte que conecta, então, a nossa mente inferior humana, primitiva, com uma mente universal. E essa mente universal é traduzida como espírito. Então, quando a gente fala em despertar espiritual, significa que a gente está conectado mentalmente com a experiência universal. Isso vai impactar na nossa vida, no sentido de que nós vamos ficar mais sintonizados com as experiências da nossa vida. E essa sintonia vai nos trazer mais consciência. Então a busca por expansão da consciência é expandir a partir do corpo físico todas essas camadas até chegar no plano consciencial superior. Cada uma dessas camadas, então o físico é o mais grosseiro, a gente percebe isso visualmente. A gente consegue perceber isso, então, olhando para as pessoas. Tem o corpo físico, é fácil, é uma aparência fácil. Os campos energéticos e campos mentais, eles são mais sutis a olho nu. Então, a gente precisa desenvolver uma percepção extrasensorial que é um desenvolvimento natural que todos nós conseguimos chegar e praticando, fazendo as técnicas corretas, a gente desenvolve essa capacidade. Não é nada sobrenatural. É importante trazer essa ênfase, que não é sobrenatural, para que a gente consiga perceber que o ser humano ele tem capacidades
que vão muito além da norma aceita, digamos assim, do nosso dia a dia. Muitas pessoas não acreditam que a gente consiga atingir essas capacidades porque na sua experiência individual não conseguiram chegar até lá. Então a gente tende a duvidar da experiência do outro. Mas quando a gente tem a nossa própria experiência, aí as validades começam a ser mais fortes, né? A gente consegue ter presente na nossa vida essa expansão e usar essa capacidade no nosso dia a dia. Só que é importante entender, então, aqui que o nosso campo áurico, que é produzido a partir do nosso corpo físico, que cria esse campo magnético, né, que é chamado de aura, ela não habita isolada no universo, né? É importante lembrar que o nosso corpo físico ele habita nesse planeta e esse planeta ele tem vida. Então nós somos parte da vida desse planeta. A gente é produzido a partir da matéria desse planeta, da matéria que é oferecida aqui. E para nós termos essa nossa experiência humana, a gente precisa entender essa relação com o planeta Terra. Mas aqui a gente vai falar então, nessa segunda parte, sobre o campo magnético da Terra, o que significa isso. A Terra, o planeta Terra, ele gira, né? E a partir do seu centro, esse movimento de rotação cria um campo eletromagnético que funciona como uma camada protetora ao nosso planeta, que protege a superfície do planeta dos raios solares, principalmente dos raios solares e de outros eventos cósmicos que possam danificar a superfície do planeta, consequentemente danificar quem vive nesse planeta. E aqui é um ponto mais importante. Só existe vida nesse planeta, no planeta Terra, nós só estamos aqui por causa desse campo magnético. Porque senão estaríamos expostos ao movimento do cosmos, né? Os raios solares iriam queimar a superfície onde estivesse expondo, né? Sendo exposta por esses raios. Consequentemente, vida não existiria, a gente estaria exposto a fragmentos cósmicos baterem constantemente na crosta terrestre. E a gente percebe isso quando cai algum meteoro, a gente chama de estrela cadente. Quando a gente vê uma estrela cadente, significa que é um meteoro ou algum elemento cósmico que está passando pela nossa atmosfera e está queimando na atmosfera. E aí esse queimar na atmosfera gera uma luz, né, um evento, que nós traduzimos como estrela cadente, como se fosse uma estrela do céu que estivesse caindo em direção à Terra. Mas aqui, se não fosse, então, o campo magnético do planeta, não existiria vida aqui. Nós não estaríamos aqui tendo essa experiência agora, tendo essa conversa que a gente está tendo aqui. O campo magnético da Terra é um escudo de proteção do planeta. Mas ok, qual é a relação, então, do nosso campo áurico com o campo magnético do planeta? O nosso corpo ele é feito da mesma matéria desse planeta, que é oferecida aqui. Ainda não tem outra opção. Para nós estarmos animados, ou seja, vivos nesse planeta, é necessário que esse corpo, então, tenha uma vibração ou uma energia que seja sintonizada com a energia do planeta. O planeta Terra tem o campo magnético e tem a sua vibração específica. E a partir dessa vibração, o nosso corpo, a nossa mente, toda a nossa existência humana é sintonizada com essa vibração. Então, a relação direta do campo energético do ser humano com o campo magnético da Terra, ela acontece desde a sua própria criação. E nós estamos sintonizados com esse movimento do planeta. Para existir vida nesse planeta, a luz do Sol tem que chegar até o planeta Terra. Ela vai permear esse campo magnético e vai transformar aquela energia solar mais pura, digamos assim, aquela radiação, em uma energia que possa ser captada pelos seres que habitam aqui a Terra. Essa captação vai produzir alimentos para os seres vivos, vai produzir
compostos vitamínicos, né, uma produção fisiológica que vai gerar saúde, bem-estar, vai gerar vida, né, falando do ser humano. Mas vibracionalmente, o nosso corpo ele está sintonizado com o nosso Sol. Então, qualquer movimento, qualquer evento solar significativo vai afetar o campo magnético da Terra, que vai afetar o campo magnético do ser humano, o nosso campo áurico. Então, a gente vai sentir na nossa experiência essa repercussão.